Vamos lá. Muito boa tarde, queridos companheiros. É sempre uma alegria muito grande para nós estarmos aqui, junto a todos vocês, para esse momento muito especial em nossas vidas, quando somos convidados pelos guias espirituais, pelo Mestre Jesus, à nossa reforma interior, à nossa capacidade de seres imortais que somos, aprendermos a caminhar com equilíbrio, com segurança. Esta é a grande proposta da liberdade que temos de buscar uma casa espírita. Né? Todos somos livres nessa busca. Ninguém foi lá na casa de vocês arrastar vocês para cá, né? A não ser os pais quando as crianças são pequenas, que tem que arrastar mesmo, né? Mas todos nós, adultos principalmente, somos livres, né, nessa opção. E graças a Deus, nessa liberdade, nós já sabemos, né, já aceitamos esse caminho, já escolhemos esse caminho. E hoje nós estamos dando continuidade, como todos os domingos aqui nessa casa, ao estudo de um livro dos Espíritos, Manual de Sobrevivência do Homem na Terra. Né? Então aqui está, né, em toda a doutrina espírita, as diretrizes para todas as circunstâncias da vida, para todos os nossos passos, todos os nossos nosso caminhar na vida, nessa busca de equilíbrio a que todos estamos desejando, né, em nossa vida. E o estudo do Livro dos Espíritos, nesse momento, né, é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que estuda as leis morais, as leis divinas morais. E a liberdade é uma das leis morais, né, instituída por Deus, escrita na nossa consciência, né? Mas que, infelizmente, por não compreendermos, não termos compreensão da lei, não só dessa como da maioria das leis morais, não sabemos ainda aplicá-las, né, em nossas vidas para esse equilíbrio, para essa felicidade que nós buscamos e que está destinada para todos nós. Então eu vou ler alguma das questões do assunto que está destinado para o estudo da tarde, né, para nós termos noção do que fala o Livro dos Espíritos. Depois nós vamos tecer os devidos comentários para o estudo, né, para assim irmos percebendo entre linhas, percebendo as ideias e principalmente trazendo para nós a visão do cunho moral, né, dessa lei moral, o que é a lei moral, o que é a lei de Deus a nível moral em nossas vidas. Então, na lei de liberdade, que todos nós desejamos muito, até nos julgamos livres, né, nós fazemos e acontecemos em muitas situações da vida, porque a gente se julga assim, eu faço porque eu quero, eu sou livre, ninguém manda em mim, e etc e tal, né? Mas, por que somos tão infelizes? Por que as situações são tão difíceis para nós? Por que vivemos com tantas complicações, dando tantos tropeços na vida? Nós precisamos compreender isso. Então, nos diz assim a lei de liberdade de O Livro dos Espíritos. Primeiramente, Kardec já nos convida a raciocinar com as questões que ele traz e a resposta dos Espíritos, que vai direcionar, né, esses nossos pensamentos, ou pensamentos de Kardec, porque todo o estudo, todas as questões que Kardec fez aos Espíritos, né, e que compôs toda a doutrina espírita, foi avaliando, né, ou tirando, ou buscando no comportamento do ser humano, na vida de sociedade. Como pensam os homens, como agem os homens, o que pensam, como fazem, né? Quais os conceitos que têm com relação a isso, com relação àquilo, com relação a todos os assuntos que são tratados. Então, como a liberdade é uma lei de Deus, né? Como eu já disse, é uma lei natural. E a lei natural, que é a lei de Deus, é a única verdadeira para a nossa felicidade.
indica-nos o que devemos fazer ou não fazer, e só somos infelizes quando dela nos afastamos. É preciso que nós aprendamos a refletir, a conhecer, a reconhecer, a lembrar, a relembrar, né? Ou até nos conscientizarmos do que é a liberdade natural, o que é a lei natural. Então, dentro da liberdade natural, da lei de liberdade natural, quer dizer que é para todo mundo. Tudo que é lei natural é para todo mundo, para todos os seres e para todos os homens, independente de raça, independente de posição social, é para toda a humanidade. Lei natural é lei de Deus, e Deus é o dono do universo, então todas as leis que ele criou é para todo mundo, não é? Então Kardec procura saber primeiramente como é essa lei natural. Como é que é a lei? O que é a lei natural? Como é a lei natural? Então ele começa perguntando se na lei natural, na lei de liberdade, natural, ele pergunta se existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar e gozar de uma liberdade absoluta. Se vangloriar é assim, se gabar, é dizer, eu sou livre, faço o que eu quero, como quero, não tenho que dar satisfação a ninguém, né? Então ele quer saber disso. Será que tem na Terra, né, no mundo em que alguma posição em que o homem possa realmente estar se vangloriando disso, né? Ou é assim, e realmente gozamos de uma liberdade absoluta, quer dizer, em todos os sentidos da vida? E a resposta dos espíritos foi assim: não, porque todos vós tendes necessidades uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então, eu já tenho que sentir que o outro está na minha vida, né? Então, se eu tenho liberdade, o outro também tem. Então, como é que fica esse negócio? Até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir? Então, aí já começa a surgir, né, uma necessidade de um limite, de uma compreensão. Depois, a outra ele pergunta, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Né, dessa, sim, ninguém está na minha frente, ninguém se meter comigo, não é? Eu ter que me dirigir a ninguém. E eles disseram somente assim, a do eremita no deserto: desde que haja dois homens juntos, têm eles direitos a respeitar e, por conseguinte, não gozam mais de uma liberdade absoluta. Exatamente como eu coloquei, né? Desde o momento em que tem um na minha frente, eu já tenho que saber que a lei é para nós dois. Então, nós dois temos que saber até onde eu posso ir, que eu não posso invadir o direito do outro. E a outra pergunta, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer a si mesmo? E os espíritos responderam, de modo algum, pois este é um direito que lhe provém da natureza. Então, essa questão, né, de eu ter o cuidado de não avançar o direito do outro, não é? Tira de mim o direito de eu agir com a minha liberdade? Então, ele está dizendo que não tira a minha liberdade de ação, desde que eu não avance no direito do outro. Então, são essas coisas que nós precisamos aprender a perceber, essa questão do limite, que, na verdade, o que a gente observa? Quando os espíritos dizem que somente obedecendo a lei de Deus seremos felizes, e só somos infelizes quando violamos essa lei, ou quando não obedecemos essa lei, é porque toda vez, como é que eu não obedeço a lei? Quando eu invado o terreno do outro, o direito do outro. A partir do momento que eu invado o direito do outro, né, eu ultrapasso o limite, então eu já estou gerando uma dificuldade, gerando um problema.
Aí ainda vou ler a última questão dessa parte. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem na intimidade sobre seus subordinados? Exatamente essa invasão do terreno alheio, do direito do outro, da liberdade do outro. E os espíritos responderam: eles têm a compreensão natural, eles têm a compreensão da lei natural, mas ela é contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Aí está a chave da questão, né? O orgulho, o egoísmo. Orgulho, importância da personalidade. Egoísmo, eu achar que tudo eu tenho direito primeiro, né? Importância da personalidade, e a outra é o orgulho, esqueci a expressão que fala, mas é assim, eu achar que tudo eu tenho direito primeiro, né? Compreendem o que deve ser feito, mas não fazem. Então esse é o ângulo que mais nós vamos trabalhar hoje na questão, né, do direito de liberdade, né? Exatamente essa questão de nós sabermos das coisas, sabermos que existem leis, sabermos que existem regras e não obedecemos às regras. E é o que gera a grande dificuldade, porque exatamente ao não obedecer, nós estamos desrespeitando as leis, tanto as humanas quanto as de Deus, as naturais, né? E o outro assunto é a escravidão. O que é a escravidão? Né? A escravização do outro, é ter o outro sob o nosso domínio. É ter a gente achar que o outro é nosso, a gente achar que a gente manda no outro, né? Nós temos isso muito, assim como conhecimento, do tempo da escravatura, né? Do tempo da escravidão, mas também nós vamos trazer muitos ângulos de escravidão que não costumamos pensar, principalmente conosco mesmo, né? As grandes prisões que nós geramos conosco mesmo, a grande escravização que criamos em nós mesmos. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos com relação à escravidão é em torno dessa questão de nós querermos ter o outro sob o nosso jugo. Porque a pergunta é a seguinte, que Kardec faz. E olha que no tempo de Kardec ainda não tinha a lei de... A Princesa Isabel, pelo menos no Brasil, não tinha assinado ainda a lei como é? A Lei Áurea, né? Lá de libertação dos escravos. Existem homens que estejam por natureza, que é por natureza assim, Deus criou uma lei em que existissem homens destinados a ser propriedade de outros homens, até mesmo na relação pais e filhos. Gente, aqui não está escrito aqui não, tá? Eu que estou falando, né? Assim, até mesmo nesse ângulo, nessa relação pais e filhos, porque a gente costuma dizer, meu filho, né? É meu, nasceu de mim, eu gerei. Mas como é que é esse negócio de ser meu? É meu ou não é meu? Né? Como que é isso na nossa vida? Até quando? Né? Então, a questão de existir leis naturais que destine qualquer criatura a ser propriedade da outra criatura, a resposta dos espíritos foi: toda sugestão absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. E uma nota de Kardec: a lei humana consagra a escravidão, a lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, visto que assemelha o homem a um animal e o degrada moral e fisicamente. Então, meus irmãos, como o nosso tempo é curto, vamos agora pegar essa questão da liberdade, da lei de liberdade, inclusive apoiado aqui na pensagem de Emmanuel.
Porque Emmanuel, ele vem trazendo aqui para nós uma noção de liberdade, de libertação, ou até mesmo de uma certa escravização, em que nós nos colocamos com relação a nós mesmos, aos nossos pensamentos, palavras e atitudes, né? Então, como o Livro dos Espíritos diz, o homem sabe das coisas, como ele diz aqui, o homem compreende, tem compreensão da lei, ou seja, conhece a lei, porque a verdadeira compreensão é você já praticar a lei. E exatamente por falta dessa verdadeira compreensão, no sentido de conhecer e aplicar a lei, é que nós estamos milenarmente atrasados. Nós estamos há milênios atrasados nessa aplicação da lei em nossas vidas. E nós precisamos aprender por que é isso. Até mesmo porque nós estamos num momento de adentrando o campo da maturidade espiritual, né, da madureza humana. Não estamos mais na infância espiritual, nem na adolescência. Nós já estamos em condições de levantar o véu da nossa ignorância, né, e aprender a perceber, a encarar, né, essa realidade de nossas vidas, porque nós fechamos os olhos para essas realidades. Então, podemos saber muito, né, o homem sabe muito, mas não sabe conduzir-se de acordo com a lei, né? Como é uma expressão, né, que até estudando lá, lendo o romance sobre Tecla, que está lembrando lá o tempo de Paulo, o tempo dos apóstolos, né? Nós descobrimos lá essa expressão que é antiga. O Paulo citava essa expressão, né? E tem um outro autor que também cita, que é assim: os homens sabem voar como os pássaros, já sabe, o nível de inteligência, já sabe voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas não sabe amar os seus irmãos. Então, a grande lição que nós precisamos aprender é exatamente nessa questão do uso da lei de liberdade em nossas vidas, é quando nós sabemos muito as coisas, mas não sabemos praticar. E o que diz a mensagem de Emmanuel? A liberdade é a raiz da vida consciente. Então, eu só posso me dizer uma criatura verdadeiramente livre se eu sou uma criatura consciente das responsabilidades da vida. Porque a verdadeira liberdade, ela tem que estar paralela à responsabilidade. Eu só sou uma pessoa livre se eu sou uma pessoa responsável. Por isso, nós somos muito livres em fazer o que a gente quer, mas não somos livres nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Somos prisioneiros, é a grande prisão de nossa vida, as emoções. Não temos controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Exatamente o que Emmanuel vem tecendo na mensagem de hoje. Vem convidando a gente a pensar, né, nessa questão da liberdade ser a raiz da vida consciente. No entanto, a cada passo, o que é o passo? Fruto de um pensamento. Eu penso, tudo que eu faço eu penso. Temos pensamento contínuo. Ninguém faz nada sem pensar. Nós não conhecemos, ou seja, desconhecemos tanto a nossa emoção, que a gente costuma dizer assim, principalmente quando faz a bobagem, né? Fiz sem pensar, né? Fiz sem pensar. E fiz sem pensar e desculpa, fiz sem pensar e desculpa, e vai nessa, né? Por quê? Porque não paramos para olhar na nossa emoção, no nosso sentimento, o que precisamos trabalhar, o que precisamos controlar,
Nós conhecemos todas as leis que regem a vida humana, mas nós não respeitamos, nós não obedecemos. E para nós sermos livres na vida, nós precisamos de obediência e resignação, principalmente com relação às leis naturais, né? E para o nosso aprendizado mais de perto, existem as leis humanas, as regras da vida humana, porque senão seria uma bagunça, uma barbaridade, né? Se existindo leis, a gente passa por cima, dá o jeitinho de desobedecer, a gente está sempre dando o jeitinho de desobedecer, a gente sempre acha que pode dar um jeitinho, avançar mais um pouquinho, fazer bem o que a gente quer, né? Isso é fruto da emoção descontrolada, é fruto da deseducação da emoção. E para isso, nós trouxemos, que até ontem, dando aula lá nas nossas aulas de reciclagem para o trabalho mediúnico, nós estamos estudando esse livro, Diálogo com as Sombras, né? E a gente estuda eles miudinho, não tem aquela história do Evangelho miudinho? No Leon Denis, esses livros que os espíritos mandam a gente estudar, a gente estuda passo a passo, miudinho. Então, já tem muitos anos que a gente está estudando esse livro, Diálogo com as Sombras, esmiuçando as ideias, os conceitos, né, de comportamento moral, principalmente direcionado ao trabalho mediúnico, mas que é para o nosso aprendizado na vida lá fora. E por não aproveitarmos essas lições, né, inclusive o trabalho que nos é oferecido como oportunidade de, ao mesmo tempo que estamos ali servindo, estamos como aluno aprendendo, mas a gente bota um véu, a gente bota uma máscara, a gente, como eu disse ontem, a gente se prepara bonitinho para ser aquilo ali naquele momento, saiu dali, acabou, volta, apaga aquela luz e a gente volta a ser o que a gente é. Por quê? Porque não estamos aproveitando para trabalhar os nossos sentimentos. E principalmente nesse campo de trabalho, é preciso que trabalhemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque é isso que os espíritos desencarnados observam em nós, trabalhadores. Nós estamos ali sob a proteção dos guias. Os guias nos protegem tanto para que eles não vejam tantas nossas mazelas, senão ia nem conseguir trabalhar. Olha só, atrapalhando o trabalho de Jesus, né? Mas por isso é preciso que nós adentremos esse campo. Então eu descobri ontem, estudando a lição para a nossa aula de ontem, eu liguei o fato. A gente pega assim uma coisinha e liga o fato, né? Caramba, falar sobre a liberdade e principalmente no campo da emoção. Então diz Hermínio de Miranda, vou ler só um trechinho aqui para nós sentirmos o que é o aprisionamento das emoções. E quanto nós somos prisioneiros de nós mesmos, porque não sabemos ter liberdade nesse ângulo da nossa vida, nessa parte. Somos muito inteligentes, estamos assim, já vamos à Lua, já estamos aí até em condições de nos comunicarmos com outros planetas. Vide Pinga-Fogo de Chico Xavier, né? Então, vamos lá. Ele diz aqui o problema, né? O problema é como você saber lidar com a emoção dos espíritos vingativos, odientos, perseguidores, né? Com um comportamento que ainda tem muito em nós. Tem muito em nós. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de lidar com um espírito que traz um sentimento de vingança? Porque nós também temos sentimento de vingança em nós. Se a gente pudesse apertar o pescoço de alguém que está incomodando a nossa vida, a gente apertava. Então, assim, com que é a grande dificuldade que a gente tem de, com muita pureza de sentimento, poder lidar com aquilo. Mas os espíritos permitem, que é para que nós aprendamos com eles. Então diz Hermínio de Miranda para nós, no campo desse aprisionamento das emoções, diz ele aqui: o ser humano
encarnado ou desencarnado, então não está falando só para desencarnado, está falando para nós, encarnados, vive no clima da emoção, pressionado ou sustentado por ela, levado por ela, pelas emoções, às furnas mais profundas da dor e da revolta, ou alçado aos píncaros da felicidade e da paz. Ela, a emoção, nos afeta, mesmo quando ocasionalmente parece não existir em nós. A gente pensa que não tem. Não tem assim? Eu não faria isso. Eu não faria isso. Quando a gente bota o dedo na ferida do outro, quando a gente condena o outro, né? Quando o outro faz alguma coisa que a gente tece um comentário discriminatório, né? Arrasando com a criatura, aí daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa ou pior. Mas isso é de montão que acontece. É de montão, a gente vê acontecer muito. Porque você condena no outro a atitude dele, mas você não repara que em você tem a mesma situação. Por isso que Joana diz, não aponta o dedo na ferida do outro, não, porque você está apontando a mesma ferida que há em você. Então ele está mostrando exatamente que nós temos comportamento achando que naquele ângulo a gente já está equilibrado. Comigo, se fosse comigo, não acontecia. Não é assim? Se fosse comigo, eu faria diferente. Será que faria? Por isso somos colocados na mesma situação. Livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, lá na lição do dever. A dor é para todos, para que todos saibam o que é a dor. Porque o sofrimento e a dor é a lição que o espírito precisa para o seu equilíbrio, né, para a sua educação. Então, não podemos, né, primeira coisa, a gente precisa trabalhar muito essa questão. O que eu enxergo no outro? O que eu estou enxergando no outro é o que eu enxergo em mim. E Hermínio está dizendo aqui que a nossa emoção, ela nos arrasta para as situações que nós julgamos que não temos. Só vamos descobrir que a temos vivendo aquela situação. Então ele continua dizendo, é oportuno lembrar que emoção, etimologicamente, quer dizer ato de deslocar, ou seja, mover o sentimento, mover o julgamento, mover como eu estou vendo o outro, né? Arrastado pela emoção, o espírito se desloca num sentido ou noutro, caminha para as trevas de sofrimento inenarráveis, ou, assim, caminha para as trevas de sofrimento inenarráveis. Quando eu estou me deslocando para julgar, ferir, magoar, condenar, escravizar o meu irmão. Ou, num sentido, ou subindo para os planos superiores de realização pessoal, segundo ele se deixe dominar, pelo ódio ou pelo amor. Então, pelo amor, quando nós estamos no esforço, porque essa escalada necessita da nossa vontade, da nossa consciência, do nosso esforço, do nosso desejo de melhorar e fazer o bem ao nosso irmão. Quando o Dr. Herman nos convida ao comprometimento com o bem, coloque o bem na sua vida, mesmo não compreendendo ainda por quê, faça o bem, porque um dia você vai compreender por que você precisa dele e o quanto ele já vai te trabalhar, porque o bem trabalha a nossa emoção. Então, continuando aqui, Hermínio diz, esse deslocamento o conduz a extremo de paixão ou esmaga, ou a culminância de devotamento ou santifica. E muitas vezes, em estágio ainda inferiores da evolução, eu achei isso aqui muito interessante e eu vou dizer por quê. Nesse estágio de evolução, confunde-se em nós a realidade ódio-amor,
e nos confundimos nela e com ela, porque é comum tocarem-se os extremos. Então, ódio, amor, ora eu amo, ora eu odeio. E isso numa constante. Ora eu estou feliz, ora eu estou infeliz. Ora eu sou todo sorriso, ora eu sou todo lágrima, sofrimento, reclamação. Como é que se chama isso na modernidade? Bipolaridade. Né? Tem até nome, doença que tem nome. Criam nomes, dão nomes para esses desequilíbrios. E precisa dar nome para poder tratar, né? Então, a tal da bipolaridade. Não mexe comigo não, porque eu sou bipolar. E ainda assim, com justificativa, sem justificativa. Sabe como é que é o negócio? A gente se esconde atrás do problema. Em vez de nós, né, procurarmos tratar essa dificuldade, porque é uma dificuldade que nos prejudica terrivelmente. Não é nos admitirmos nessa situação, nos acomodarmos nela e sair por aí fazendo o que a gente bem quer, né? Então, assim, eu estou lembrando de uma companheira que veio assim tratar de um assunto conosco e ela foi assim: olha, cuidado comigo porque eu sou bipolar. Quer dizer, veja lá o que você vai falar comigo, porque eu aperto teu pescoço e eu te amo, né? Então, gente, isso não é, quer dizer, é uma justificativa injustificável, porque não é por aí. Eu vou utilizar, eu estou dando uma desculpa para eu continuar usando as minhas atitudes para ferir, para magoar, para criar dificuldade para o outro, né? Então, no campo da emoção, do desequilíbrio da emoção, é que nós vamos encontrar dezenas, centenas de situações que espelham isso na vida do ser humano. Nós estamos numa época de um avanço da inteligência humana muito grande, muito amplo. Basta aí a tecnologia, né, que está cada vez mais aprimorada na nossa sociedade. Isso é visível para todos. É um progresso que ninguém pode fechar os olhos, não é? E, para isso, trouxemos também um ensinamento aqui para nós, da nossa querida Joana de Ângeles, quando vem falar da inteligência e a emoção. Então, antes de ler o que interessa para nós aqui nessa tarde, vamos lembrar que, graças a Deus, já existe hoje a grande preocupação, tanto a nível da psicologia comum, como a nível da psicologia espírita, o estudo da inteligência emocional. Porque, meus irmãos, uma coisa que a gente, assim, a gente avalia, né, a gente pensa às vezes, quando vê companheiros, como nós mesmos às vezes, temos assim conhecimento de tanta coisa, temos capacidade de aprender, temos capacidade de construir, de criar, né? Olha a beleza das artes, né? Olha tudo que a gente é capaz de fazer, mas não ama o irmão, é ignorante, responde mal, grita com o outro, coloca o dedo no nariz do outro. Então, tudo isso mostra para nós que não usamos a nossa inteligência para trabalhar os nossos sentimentos, como se fosse algo à parte na nossa vida. E não é. Nós somos inteligentes tanto para desenvolver a intelectualidade, o conhecimento das coisas, a nível de criação, a nível de construção, a nível de tudo que possamos pensar para o progresso na parte da inteligência, da intelectualidade, mas também precisamos usar a mesma inteligência para o tratamento, para o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Por isso que a gente se vê tão capenga na vida. Sabemos muito, mas vivemos aí envoltos com tantos sofrimentos, com tantas enfermidades, como Emmanuel mostra aqui para a gente, que a gente ainda vai ler para vocês. Eu estou olhando o relógio, porque o relógio corre. Então, diz Joana para nós aqui, ó, com relação à inteligência emocional.
que a gente precisa trabalhar, precisa compreender como está doente, como está curta a nossa inteligência emocional. Ao lado das comunicações virtuais, de inestimáveis significados para o progresso do indivíduo, assim como das massas, encontram-se a perversa utilização para o crime de várias expressões, para a dissolução dos costumes, para a promiscuidade, para o comércio nefário de vidas em florações, para a drogadição, com todo o seu cortejo de tragédias, para a expansão da loucura, para a perda do sentido psicológico existencial. A imaginação exacerbada pelo conhecimento entorpece as emoções elevadas e contribui para as alucinadas fugas da realidade, para o prazer exaustivo e o gozo irrefreável em nome do moderno, do oportuno e do inadiável. Todo mundo é o modismo, é o que a mídia coloca lá no quadradinho e que a gente faz, que a gente repete. Por que a gente repete? Vamos pensar, por que a gente repete as coisas erradas? E por que a gente acha que é tão difícil fazer o bem que o outro faz? Por que a gente acha que é tão difícil ser bom como Bezerra de Menezes? Como foi o encontro hoje, né? Comportamento de Bezerra, ao lidar com a diferença religiosa da própria família. O que foi que ele fez? Ele não discutiu, não brigou, não virou as costas para o irmão, não foi grosseiro com o irmão. Pelo contrário, ele elogiou o irmão que estava escrevendo aquela carta para ele, porque ele sabia do amor que o irmão tinha por ele. É assim que a gente faz com as pessoas que nos recriminam, porque a gente é espírita ou porque a gente tem outra religião. Então, por aí, meus irmãos, que a gente vê o quanto precisamos aprender a olhar para nós mesmos. Esse é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, olhar para nós mesmos nas nossas emoções. Como é que eu reajo quando alguém olha para mim de cara assim um pouco amarrada? Às vezes não é da pessoa que está de cara amarrada, não. Às vezes a pessoa está com problema, às vezes a pessoa está distraída e a gente já acha que a pessoa já está aborrecida comigo. O que foi que eu fiz com você? Né? Já vira as costas, às vezes nem toma satisfação. Essas atitudes, né? Então você pega o objeto da pessoa que estava aqui, bota aqui. Para que você tirou o objeto daqui? É só para me aborrecer? É assim, eu só estou dando esses exemplos assim, porque tem milhares, né? Não é? Então, são as situações. Como a gente trata a pessoa que trabalha na casa da gente, como a gente trata, como a Selma hoje até lembrou, né? A pessoa que cuida dos banheiros públicos que a gente usa, né? No elevador que a gente entra, a pessoa que mora no mesmo prédio que a gente, como é que a gente vê as pessoas? Como é que a gente trata as pessoas? Em tudo isso está a nossa emoção, nosso sentimento necessitado de ser trabalhado. E o nosso Emmanuel, ele vem mostrando isso para a gente, já nesses 5 minutos que a gente tem aqui. Que ele fala bem claramente aqui. Não estamos falando das clausuras de pedra, que são as cadeias lá, botam nas 4 paredes, que é mais depósito de gente do que, né, escola reformatória. Mas ele está falando aqui das prisões sem grade. As prisões sem grade dos elos consanguíneos, em que os adversários de outras eras se defrontam dia a dia entre as paredes imponderáveis do tempo, no abraço compulsório de assistência recíproca em nome dos compromissos familiares. Como é que a gente lida com isso dentro de casa? Quem é o outro na minha vida? O outro não está na minha vida e nem eu na vida do outro para viver de bater de frente, de briga, de raiva, de vinganças. Nós estamos juntos, amarrados pela consanguinidade, para aprender a nos tolerarmos, para aprender a nos amarmos uns aos outros, né? Pelo menos, porque o pai do Paulo, meu querido sogro,
quando ele, depois de desencarnado, ele disse, deu uma comunicação com relação ao amor em família. Ele diz assim: mesmo em família, primeiro temos que aprender a gostar do outro, para depois amar o outro. Vamos pensar nisso? Precisamos aprender a gostar do outro. Porque, como diz Emmanuel, aqui a gente está com pessoas que de outras eras a gente se complicou. E nós pedimos para vir juntos, para poder trabalhar essas emoções, esses sentimentos. Então não é por acaso que nós estamos ali. A outra situação que ele diz aqui, né, o cubículo de vérmina limitado pela epiderme, nos quais os desertores do dever expiam culpas sobre as longas construções de moléstias irreversíveis no corpo físico. Adianta a gente reclamar de uma doença incurável? De um problema que nós causamos por indisciplina, por negligência, e não foi nem nessa encarnação, foi em outra encarnação? Principalmente quando de outra encarnação, quando acontece, aparece em mim sem que eu tenha nessa encarnação causado, feito qualquer coisa, não adianta a revolta. A revolta, ela vai piorar. Então, os diversos tipos de câncer que têm aparecido de montão, né? Outro dia eu estava comentando com uma companheira assim, né? Acho que até com minha filha mesmo. Estamos num momento na sociedade que é assim: aqueles que ainda não foram atingidos pelo câncer e aqueles que ainda serão, porque nós não sabemos o que nós trazemos em nossas almas de comportamento, o que está no nosso contrato de vida de encarnados para vivenciar em algum momento da nossa vida. Então, não é só Deus me livre, a gente só escuta isso, Deus me livre, comigo não pode. Por que não pode? Por que não pode? Eu não sou diferente do outro. Nós estamos juntos numa mesma sociedade, vivendo situações idênticas. Então, nós temos que estar nos preparando sempre para que encaremos com equilíbrio essas situações, que é o que não conseguimos. Até mesmo nós espíritas que estamos aqui mergulhados nesse convite de reflexão, de estudo, de entendimento da vida, para que nós saibamos lidar com isso. Não adianta chegar desesperado e querer que o espírito tire aquela situação da nossa vida, resolva o problema da nossa vida, porque todo problema, quem tem que resolver somos nós. Não existem fardos pesados para ombros leves. Precisamos ter essa consciência, né? Então, é preciso que tenhamos, né, como aqui, lendo para terminar, a liberdade é a raiz da vida consciente. Meus irmãos, não podemos mais viver a vida deixando a vida levar a gente. Nós somos donos da nossa vida. Nesse momento, aliás, na vida de espírito, né? Deus nos criou e nos deu um destino, mas quem conduz e quem trabalha esse destino somos nós, e temos todas as ferramentas e a matéria-prima necessária. É preciso colocar a mão no trabalho, né? E eu descobri também, para encerrar, que eu fiquei muito encantada de saber, e está também dentro da emoção, dentro do conceito de amor ao outro, de caridade, de perdão, que é a indulgência. Eu fiquei apaixonada com essa expressão aqui que eu aprendi. A indulgência é a habilidade que qualifica o homem com abundante inteligência emocional. Gente, isso é muito rico. Vou repetir para encerrar. A indulgência, que é o sentimento de caridade e amor ao próximo, como ensina Jesus, como entende Jesus. A indulgência é a habilidade que qualifica o homem com abundante inteligência emocional. Muita paz, que Deus nos abençoe a todos.